dar início então aos trabalhos deste domingo. Vamos começar por ler uma mensagem do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, que se chama Seres Amados. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Estas palavras são de Jesus no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 10. E Emmanuel comenta: os seres que amamos, com que enternecimento desejamos situá-los nos mais elevados planos do mundo. Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos, matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, tal como nos acontece, erram e acertam. Avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a confiança. Doemos a cada um a bênção da estima, sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam para si próprios. Todos somos viajantes do universo, com o encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Vamos então respirar fundo para que possamos relaxar e aproveitar estes momentos para nos ligarmos aos altiplanos da vida. Estes são os momentos que reservamos para nos ligarmos a Deus. Libertemo-nos dos nossos problemas do dia a dia, das nossas preocupações e libertemo-nos a nossa mente, para que o nosso pensamento se eleve e se ligue ao plano espiritual, aos nossos benfeitores, aos benfeitores desta casa que nos acolhe, que nos dá abrigo
nos dá conforto sempre que precisamos. Pedimos, Mestre, que te unas a nós nestes momentos, que deixes cair sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de paz e de harmonia. Que nos deixes, Senhor, abrir os nossos corações para que possamos ser mais fraternos, mais amorosos uns com os outros, tal como as mensagens que nos deixaste de amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Faz com que tenhamos a coragem de ser servidores na tua seara, de auxiliarmos aqueles que mais necessitam, seja de um sorriso, de uma palavra amiga, de um consolo. Faz, Senhor, com que as consciências daqueles que governam o mundo despertem e se orientem para o amor, para a fraternidade, para a harmonia entre os povos, para que assim possamos deixar aos nossos descendentes um planeta melhor, mais limpo, mais saudável. Queremos também agradecer-te, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos, pelo conhecimento, pela experiência que ainda nesta existência entendeste que deveríamos ter. Agradecemos-te por isso e pedimos que nos ajudes neste nosso caminho de servir ao próximo. Fica conosco, Senhor, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Está cá alguém pela primeira vez em casa? Então depois, no final, se precisarem de algum esclarecimento, alguma ajuda, no fim, teremos todo o gosto em conversar. Bom, o tema de hoje é a estranha moral. A estranha moral está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 23 que vamos então iniciar. É um capítulo muito interessante, muito curioso. Bom, isto hoje está com algumas falhas técnicas, mas não sei ultrapassar. Vamos começar por ler para depois refletirmos sobre estas frases. Então, o primeiro item deste capítulo é odiar os pais. Vamos ler. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim
e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu vi pelas vossas caras que a primeira frase foi chocante, não é? E então é isso que vamos analisar e que vamos falar ao longo deste pequeno estudo. Este é o segundo item, que deixarei para mais tarde, e que diz: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Portanto, são frases de Jesus no Evangelho de Mateus, e é isto que temos para refletir durante este estudo, como já dissemos. Vamos então à primeira. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, Allan Kardec era um homem extremamente sábio na área das línguas. Era um linguista, fez inclusivamente uma gramática de francês, dava aulas de alemão. E quando se lhe deparou esta frase ditada, portanto escrita nas escrituras, achou estranha este vocábulo, esta palavra odiar, porque de facto não se enquadra na doutrina de Jesus, toda baseada no amor e na caridade. Odiar os pais. E então foi ter com o seu amigo Pesanini, que era outro professor da altura de línguas e cuja especialidade era o hebraico e o grego. E pediu-lhe que fizesse a tradução desta frase e, sobretudo, que lhe atendesse à palavra odiar. E então o senhor chegou à conclusão que odiar, em latim, é non odit. Perdoem-me, mas eu não sei falar grego. Kai ou misei, em grego, significam amar menos. O verbo hebreu que Jesus deve ter usado significa amar menos, não amar tanto quanto, ou não amar igual a outro. Jesus usava, sobretudo, a língua aramaica, e dentro do aramaico havia, naquela altura, um dialeto chamado siríaco, que era um dialeto falado, pobre em termos de vocabulário, quer dizer, pobre no sentido de que uma palavra tinha vários significados completamente diferentes. E alguns dizem que sim, outros dizem que não, que este dialeto siríaco só apareceu no primeiro ano após a morte de Cristo, mas enfim, ficamos então, os historiadores ficam neste impasse. Agora, o que interessa é que, tanto em aramaico como em siríaco, nós podemos traduzir esta palavra odeia em menos amado. Não amar tanto quanto o outro. Foi a conclusão do Sr. Pesanini, que Allan Kardec inclui na nota quando faz o comentário a estas frases. Portanto, e ao fazer isso, temos que pensar que
Allan Kardec, sendo de facto um pedagogo e sendo um indivíduo tão dado às ciências das línguas, foi de facto humilde. Foi de facto humilde ao pedir ajuda, e com isto também nos dá um ensinamento. Se refletirmos sobre isto, sobre este comportamento, podemos concluir que ninguém sabe tudo, não é? Ninguém sabe tudo. Nós precisamos de pedir, quando não sabemos qualquer coisa, precisamos de pedir a outros que, com o seu saber, completem o nosso, de modo que assim atinjamos a verdade. Portanto, é um ensinamento para nós, não é? Que muitas vezes achamos que somos donos e possuidores de todo o conhecimento, mas há coisas que falham e de facto, Allan Kardec, mais uma vez, mostra a sua grandeza de caráter. Eu andei para trás, que hoje não está a correr muito bem. Pronto. E então, temos aqui esta aparente paradoxo. Por um lado, temos a estranha moral, em que no capítulo 23 se diz isto no Evangelho de Lucas: se alguém vem a mim e não odeia o meu pai e a mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas agora acho que já ficou um bocadinho melhor esclarecido, porque se nós trocarmos o não odeia por o amar menos, não é? Amar menos a mim do que a sua família. E quando diz se alguém vem a mim, isto pode ser traduzido por se alguém quer seguir-me, se alguém quer seguir os meus passos, se alguém segue a minha doutrina, segue as minhas mensagens e as minhas orientações. E ama menos a Deus do que a família. Esse não tem condições para ser discípulo. Por outro lado, temos no capítulo 14, não é? Um capítulo anterior a este, que é o 23, o honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isto é o decálogo, ou seja, é um dos mandamentos que Moisés recebeu. Portanto, honrai o vosso pai e vossa mãe. Aparentemente é um paradoxo, mas acho que terá ficado resolvido com esta explicação, porque de facto, de maneira nenhuma, Jesus diria uma coisa tão fora da sua, portanto, da sua doutrina. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar com este capítulo, que é o capítulo 14, como já dissemos, e o item 5. E diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele, Jesus, respondeu: quem é a minha mãe e meus irmãos? E, passando a olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E isto está nos Evangelhos tanto de Marcos como de Mateus. Então, e porquê é que Jesus disse isso? Ele não está a menosprezar as suas ligações com a mãe, nem com os irmãos. Ele está, digamos que, a falar de um grau de parentesco espiritual mais alto, digamos assim, do que aquelas relações que nós temos, que são as relações terrenas. E por isso fala-se também da parentela terrena e da parentela espiritual. Portanto, espiritual porque são aqueles seres
com os quais nos afinizamos, que são semelhantes a nós e que fazem parte da nossa família espiritual, que é efetivamente muito maior do que a nossa família terrena. E diz Kardec: estas palavras de Jesus são singulares, porque contrastam com a sua bondade e a sua benevolência para com todos. Alguns incrédulos consideram que ele se contradizia, mas facto irrecusável é que a doutrina tem por base a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Logo, se poderá concluir que certas frases suas se acham em contradição com aquele princípio básico. É porque as palavras que se atribuem ou foram mal reproduzidas, ou foram mal compreendidas, ou então não foram suas. Não esquecer que os evangelhos foram feitos após a morte de Jesus, não é? E, portanto, foram escritos por alguém que ouviu as mensagens de Jesus e que não está posto fora de causa que sejam interpretações de palavras que Jesus falou. Mas voltando então ao nosso tema de hoje, odiar os pais, vamos ver perdão, o comentário que Allan Kardec faz àquela frase. Portanto, até aqui fomos nós que fizemos, digamos assim, alguns comentários, tecemos alguns comentários e fizemos algumas ligações de livros dentro da própria doutrina, e agora vamos ver os comentários de Allan Kardec. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Portanto, nós podemos duvidar da forma como as palavras foram traduzidas sem que se ponha em causa a doutrina. E diz ele, escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que em casos como estes, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Ou, o que é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para a outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente em relação com os factos históricos. E agora gostava de vos perguntar, por que é que Allan Kardec teria feito um capítulo do Evangelho sobre este tipo de situações, de más traduções, de más interpretações, de palavras das Sagradas Escrituras que são, de facto, fidedignas, não é? Aparentemente fidedignas. Alguém quer dizer tem alguma ideia sobre isto? Porquê é que Allan Kardec introduziu isto no Evangelho? Afinal, Jorge. Ele quer desmontar a ideia do diário e, ao mesmo tempo, confirmar que a doutrina de Jesus é toda ela de amor. Claro. Isso é uma das principais razões. E também, acrescento agora, ao que o Jorge disse, que está certo, é manter em nós o espírito crítico. Mesmo que, aparentemente, aquilo que estamos a ler venha de uma fonte fidedigna, isso não significa que nós não achemos, mas não façamos o nosso próprio juízo crítico e pensar, não, isto não está certo, não é? O que está aqui não está de acordo com a doutrina e, portanto, vamos estudar e vamos tentar entender porque é que isto está aqui. Portanto, Allan Kardec foi, de facto, corajoso
em fazer este capítulo exatamente para nos mostrar isso. E, como eu disse há um bocado, também para mostrar que o conhecimento partilhado é, de facto, é melhor, tem mais vantagens, dá muito mais frutos do que quando só uma pessoa o faz. Vamos continuar. O termo odiar nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, está compreendido nesta hipótese. Portanto, do erro da tradução. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la? Importaria primeiro saber se ele a pronunciou. Será que é verdade? Será que ele disse isto mesmo? E, se em caso afirmativo, na língua em que se escrevia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Não é? Nesta passagem de São João, outra semelhante, ele agora vai nos dar exemplos de frases que podem gerar, de facto, alguma dúvida. Aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. Como é que vamos interpretar isto? É alguém que não está satisfeito ou com a sua vida terrena, ou alguém que valoriza mais a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Certo? É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos, porque alguém que pensa assim está próximo de pôr fim à vida, o que também não está de acordo com os preceitos da doutrina. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. E então agora Allan Kardec começa a dar exemplos que dão força a este argumento. Tal, por exemplo, que no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período de tempo e a revolução diurna. E daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. É evidente que isto não era possível, não é? O mundo não podia ter sido construído numa semana, não é? Isso hoje parece-nos mais que lógico, até com os conhecimentos científicos que, entretanto, nos deram essa resposta. Nós podemos uma questão olhar para essa interpretação no nosso tempo. É uma coisa, no tempo de Deus é outra. Né? Claro, e ainda temos mais isso, a diferença do tempo, obviamente. Obrigada pela sua chega. Tal também a palavra com que se designa um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Não se pode servir a Deus e a Mamon é a salvação dos ricos. Do rico. Alguém sabe esta história? Portanto, é aquele mancebo que vem ter com Jesus e que lhe pergunta o que é que precisa de fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus responde-lhe que é preciso guardar os mandamentos. Desculpem a minha voz. É preciso guardar os mandamentos. E que mandamentos é que lhe pergunta se o rapaz guarda, se respeita? Não matar, não roubar, não levantar falsos testemunhos, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe e não levantar falsos testemunhos, Adorar a Deus sobre todas as coisas. amar o próximo. E amar o próximo. E o rapaz responde que sim, senhora, que cumpre esses mandamentos todos desde a mocidade. E Jesus diz-lhe, então vai, vende todas as tuas propriedades, dá o resultado da venda aos pobres e segue-me.
E o rapaz ouviu aquilo, pôs os olhos no chão, ficou muito triste e foi-se embora. E então Jesus disse aos discípulos, é mais fácil que um camelo entre pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente que o camelo não entra pelo buraco de uma agulha e, portanto, está bom de ver que a palavra que está mal traduzida. Pronto. E, portanto, são este o tipo de exemplos que Allan Kardec vai buscar para despertar em nós sempre este espírito crítico na leitura mesmo das Sagradas Escrituras. E depois diz ainda, cumpre ao demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influenciam sobre o gênio particular dos seus idiomas. E, portanto, diz-se que a língua hebraica é uma língua energética, cheia de palavras fortes, intensas. Sem esse conhecimento, escapa a miúdo o sentido verdadeiro de certas palavras. E depois, de uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou de menor energia. Pode numa envolver injúria ou blasfémia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Ora, isso até hoje em dia acontece. Nós temos, por exemplo, no português do Brasil e no português de Portugal, palavras com significado completamente diferente. Nós em Portugal dizemos rapariga, normalmente, e pelos vistos o termo rapariga brasileiro não tem a mesma, não tem a mesma definição, não é? Parece tem outro sentido, digamos assim. Isso acontece com o inglês e com tantas outras línguas. Portanto, na mesma língua, algumas palavras perdem o seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. O que são perífrases? Perífrases são expressões, são várias palavras que querem dizer o mesmo que uma palavra só. Colocamos aqui esta nota. Significado em hebraico do odiar, amar menos. Já são duas palavras. Não amar igualmente ou não amar tanto quanto outro. Prosseguindo. Essas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos factos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acessão moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Portanto, acho que ficou bem explicado que o termo odiar não quer dizer odiar, porque não seria de maneira nenhuma dentro da doutrina e das mensagens que Jesus nos enviou. Esta é a tal nota do Sr. Pesanini, que era amigo do Allan Kardec, que fala naquilo que já vimos. Iríamos passar então um pouquinho isto à frente. Fala ainda de outros exemplos, e já como tanto a Raquel amou também mais a Raquel do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, ora, ela não era odiada, Era menos amor. muito bem, menos amada. E há outras passagens que dizem mais ou menos a mesma coisa. Portanto, o texto de São Mateus, aliás, fica então com a sua tradução resolvida. Desculpa, mas eu preciso sempre. Porque esta máscara é muito complicada de usar.
Eu queria voltar aqui atrás a um slide. É só um minutinho. Que é este. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. E aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Também é estranha. Mas eu acho que podemos entendê-la se percebermos e se pensarmos desta forma. Há muitas formas de amar. Todos nós sabemos que amamos diferentes pessoas igualmente de forma diferente, mas amamos. Ou seja, amamos o nosso cão e o nosso gato, que nos fazem companhia, que estão ao pé de nós, que vêm ter connosco, que nos dão carinho quando estamos sozinhos. Amamos os nossos familiares, amamos os nossos amigos, de maneira diferente do cão e do gato. Amamos aqueles amigos com quem conversamos, com quem desabafamos, diferente do cão e do gato. Amamos o nosso companheiro ou a nossa companheira com quem vivemos, com quem partilhamos a vida, com quem partilhamos as adversidades, com quem partilhamos as alegrias. Amamos diferentes do cão e do gato e dos nossos amigos. São tudo formas de amor diferentes. Amamos os nossos pais com respeito, não é? Cuidamos deles sempre que eles precisam, e isso é que é importante. O honrar é mais do que amar. O honrar é cuidar deles quando eles precisam, quando eles envelhecem, quando eles ficam doentes. É nunca abandonar, virar-lhes as costas, é estar sempre próximo. E amamos os nossos filhos. Eu deixei os filhos para o fim. Porque nós amamos os nossos filhos de uma forma incondicional. Amamos, sobretudo, eu vou puxar a brasa aqui à minha sardinha, já sei que os senhores não vão gostar do que vamos dizer, mas as mães têm um amor incondicional pelos filhos. Eles às vezes até portam-se um bocadinho mal, mas nós tudo desculpamos, porque são nossos filhos. Portanto, há vários graus de amar, certo? E estamos a falar de um amor terreno. Agora pensem no amor universal. O amor universal é muito maior do que isto. É muito maior. É amar de uma forma sem limite. Sem esperar recompensa, sem esperarmos nada em troca. Desprendido. É dar. Desprendido. Sim, é dar sem esperar receber. É dar. E muito poucas pessoas conseguiram já fazer isso, porque nós ainda estamos num nível de espiritualidade ainda muito reduzido, não é? Mas já estamos a dar esse passo, porque pelo menos já entendemos que esta forma de amor universal é possível. Estou-me a lembrar da Madre Teresa de Calcutá, que andava pelas ruas e ia buscar as pessoas mais pobres que estavam no chão, doentes, cheias de feridas, e que tratava delas como se de filhos fossem, como se fossem filhos dela. Portanto, é um amor incondicional, um amor muito maior. E é esse amor a Deus que nos é pedido. É preciso renunciar ao amor que nós temos terrenos para nos dedicarmos exclusivamente ao serviço de Deus.
E isso é um passo importante na nossa evolução espiritual. E é isso a que Jesus se refere. É esse amor. É um amor que ainda não é muito bem entendido por nós, mas que já vamos tendo uns laivos. Já estamos a dar os primeiros passos. Trouxemos aqui alguns textos que consideramos importantes para entendermos este capítulo, que é de facto um capítulo sui generis. E trouxemos sobretudo textos de Emmanuel, psicografados pelo Francisco Cândido Xavier. Temos o Consolador. É uma pergunta que fazem a Emmanuel. E perguntaram-lhe assim: porque eu vim pôr em dissensão o filho contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra, como é que deve ser compreendida a afirmativa do Mestre em espírito e em verdade? E Emmanuel responde: ainda aqui temos que considerar a feição antiga do hebraico. Portanto, lá está o problema da tradução das línguas, com a sua forma vigorosa de expressão. Também já vimos isto. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Como é que isto se explica? No nosso entender, é muito mais fácil nós ouvirmos conceitos e ideias renovadoras por alguém que nos é próximo, que estimamos e que respeitamos, do que por um desconhecido. E depois desse conhecimento adquirido, cada um fará dele aquilo que achar que deve fazer. Isso depois já depende de cada um, é o livre-arbítrio. Mas é de facto mais fácil se for um elemento que está próximo de nós, que nós lhe reconhecemos algumas características de bondade, que nos traz estas ideias de amor e de caridade, do que alguém que não nos diz nada e que nós dissemos: está a dizer aquilo da boca para fora, vai lá para fora e tem... Está-nos a dizer isto aqui e vai lá para fora e pronto, não é? E sabe lá Deus o que ele faz. Caminho, verdade e vida. Outra vez Emmanuel. Capítulo 154. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor de seu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. São palavras de Jesus. No Evangelho de Mateus. E Emmanuel explica. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Ora, nós isto já sabíamos, estávamos habituados e isso já interiorizamos, que efetivamente os bens materiais não nos levam a lado nenhum e o desapego dos bens materiais é uma das nossas prioridades neste nosso caminho de evolução e de transformação moral. Mas e o desapego das emoções e dos sentimentos daqueles que nós amamos? E não é? Ninguém nos está, e muito menos Jesus, nos está
abandonemos os nossos pais e os nossos filhos. Não. Está a pedir que quando formos chamados a servir, o façamos. Nos dediquemos efetivamente à causa, ao auxílio do próximo, a servir Deus da forma que Ele achar que nós o podemos fazer. Mas, no fundo, sem descurar a nossa família. Mas que ponhamos isso em primeiro plano, que seja essa a nossa prioridade. E isso significa, como agora se diz, sair da nossa zona de conforto. Não é? Sair de junto daqueles que amamos, do conforto do nosso dia-a-dia, de termos junto de nós os nossos familiares queridos e partir para uma missão maior, para uma tarefa maior, de ajudar o próximo, de servir na comunidade, de auxílio. Continuemos com o que diz Emmanuel. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. Portanto, Jesus ensina-nos. Nós temos aqui todas as nossas dicas, digamos assim, para seguirmos pelo caminho correto que Deus espera que façamos. À primeira vista, o alvitre divino parece um contrassenso. Lá está, abandonar a família. Mas que é isto? Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Pois, porque a família, na religião e nesta sociedade judaico-cristã, é a base da sociedade. Não é? Foi assim que nos educaram, é assim que até o direito se baseia. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto. Nos tempos mais antigos, o que é que eles fizeram? Recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Portanto, para se dedicarem a Deus inteiramente, enclausuraram-se nos conventos, dedicaram-se à oração, à meditação e abandonaram todas as suas obrigações com a família. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, vejam bem, aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, não é? Que até disseram que não os conheceram, Pedro renegou 3 vezes, vivido com eles no cenáculo os júbilos eternos. E aos homens ingratos que os crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho. Portanto, perdoa-os, diz Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Não é? E, portanto, Jesus nunca se descuidou de nenhuma das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. Portanto, como é que nós, simples criaturas, não é, podemos renunciar? Que ensinamentos tiramos para nós? É perder as esperanças da terra conquistando as do céu? Emmanuel, ao dizer esta frase, está-se a referir que o que interessa verdadeiramente é a vida espiritual, não é? Perder as esperanças da terra conquistando as do céu, quer dizer que a verdadeira vida é a vida espiritual. E agora vejam, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Ou seja, se nós tivermos na família os nossos pais, não os compreendemos,
que eles não nos compreendem a nós, que os nossos irmãos estão sempre contra nós, que os nossos irmãos têm opiniões diferentes de nós. Em vez de estarmos neste conflito permanente, o que é que nós devemos fazer? Devemos aceitá-los, tal qual como eles são. Não devemos esperar que tenhamos uma família perfeita. Devemos aceitá-los. Eles são assim. Pronto. E então devemos ajudá-los a que eles sejam diferentes, a que eles se vão modificando, através até do nosso próprio exemplo. Até do nosso exemplo. Mas não adianta nada lamentarmos. O que interessa é passar a ação. E depois diz: acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Portanto, o problema está sempre nos outros ou em nós? Porque eles não são como nós gostaríamos que eles fossem. Mas eles são como são. E a nossa verdadeira tarefa é ajudá-los a melhorar. Não adianta estarmos a dizer: os meus pais são assim, os meus irmãos são assados, não consigo falar com a minha mãe, não consigo falar com o meu pai, ele não me entende. São como são. O que é facto é que nós, quando viemos para a Terra, quando encarnamos, tínhamos uma tarefa e escolhemos aquela família. Portanto, nós temos ligações com eles. Não é? Temos compromissos com eles. E talvez os nossos compromissos sejam, efetivamente, se nós temos outros conhecimentos e já se temos outras perspectivas da vida, é levá-los a eles a terem uma abertura maior. Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Portanto, lá está a família espiritual, essa sim, que se afiniza connosco. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com o semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Portanto, é esta nossa tarefa, digamos, de educarmos, de respeitarmos a nossa família. Só assim, ao respeitar a nossa família, é que podemos respeitar os outros, não é? Porque se nós não fazemos isso com os que estão próximos, muito menos faremos com aqueles que nada nos dizem. E por último, a última frase: e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Jesus. São palavras de Jesus. Vamos ver o texto. Fonte Viva, capítulo 58, os discípulos. E diz assim: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problemas de palavras. Portanto, falar é fácil. Eu sou discípulo de Jesus. Eu faço assim, eu faço assado, eu digo isto, eu digo aquilo. Mas e na prática? Fazemos isso? Não é? É que não é só fazer o bem, é fazer todo o bem que pudermos. É renunciar, como estivemos a falar. É renunciar. Renunciar ao nosso conforto, renunciar aos nossos... Já não estamos a falar de bens materiais, estamos a falar de emoções, de sentimentos. E isso é muito mais complicado ainda. Vamos continuar. Na realidade, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma,
com a família de corações que se agrupam à volta dos seus sentimentos, lá está a família, e para com a humanidade inteira. Portanto, a coisa vai se alargando, não é? De vez para connosco, de vez para aqueles que nos são mais próximos e de vez para com a humanidade. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Portanto, não é fácil seguir estas indicações que Jesus nos dá. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. Portanto, em primeiro lugar, nós temos é que nos aperfeiçoar a nós mesmos. Não é? A nós. Temos que cuidar da nossa maneira de ser, da nossa forma de reagir. Estamos a reagir corretamente? Ou podemos fazer melhor? Garantindo o equilíbrio, lógico, que nos é particular, o equilíbrio de cada um, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade, de cujo quadro fazemos parte. Portanto, nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos aqui inseridos num grupo. E, para servir a comunidade como deve ser, obviamente nós temos que estar bem. Não é? Temos que estar bem connosco próprios, temos que nos conhecer, temos que nos aperfeiçoar. Sem que nos retifiquemos, não corrigimos o roteiro em que marchamos. Olhem que interessante esta expressão. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário que nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz dos nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Isto é o que nós ainda hoje fazemos. Portanto, nós propomos-nos a fazer determinada prova, a cumprir determinada obrigação, mas depois vamos e estamos a reclamar e lamentamos-nos. Ai, que eu não consigo, mas para quê, meu Deus? Tira-me disto, oh meu Deus, lembra-me de mim, mas eu não mereço isto, mas porquê é que me foi acontecer isto a mim? E, portanto, com estes lamentos, nós estamos a tirar o madeiro e estamos a dar a outros. Não estamos a levar o madeiro pelo caminho certo. O madeiro é a cruz. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-as à porta de vizinhos e de companheiros. Portanto, passam as responsabilidades das adversidades com que passam, que lhes acontece na vida, passam a culpa para outros, em vez de sofrerem as dores, os sofrimentos, com resignação e pensando que isso é uma prova que vão ter que ultrapassar e que, se realmente estão nesta posição, por algum motivo há de ser, esse motivo é um motivo superior e que teremos certamente a recompensa no mundo espiritual. E que tirar o maior partido possível da lição que Deus nos está a dar e da oportunidade que Deus nos está a dar. E então, mais uma vez, Emmanuel nos dá estes conselhos. Dever e renovação. Renovar-nos, sermos melhores. Servir e aprimoramento. Não é? Aprimorar-nos, o tal melhorar as arestas. Ação, ação. Não é só palavras, é agir. E progresso. Progredir agindo.
caridade é, efetivamente, uma forma de ação. Responsabilidade e crescimento espiritual. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Portanto, aceitar as adversidades, os sofrimentos, as dores, como resignação, pensando que, de facto, os merecemos. E se não foi por algum motivo que fizemos nesta vida, será certamente por de vidas anteriores. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. E era isto que tínhamos para falar hoje sobre este capítulo fantástico e polémico. Se quiserem fazer algum comentário, colocar alguma dúvida. Não? Vamos então encerrar os trabalhos. Não apaga a luz. Obrigada, Isabel. Agradecemos-te, Senhor, estes momentos de reflexão, estes momentos em que, em comunhão com o plano superior da vida, os nossos corações se apaziguaram e sentimos as vibrações amorosas emanadas por ti, Senhor. Sentimos o teu sorriso, a tua voz doce, melodiosa, o teu olhar. E sentimos o imenso consolo que isso trouxe para as nossas vidas. Agradecemos-te, Senhor, por estes momentos. Pedimos-te, Senhor, que estes momentos de paz e de harmonia prolonguem ao longo da nossa semana, que os levemos até aos nossos lares, que envolvam a nossa família, para que possamos continuar neste caminho que escolhemos de te servir com amor, com muito amor. Abençoa toda a humanidade. E fica connosco, Senhor. Hoje e todos os dias nas nossas vidas.